Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, nosso jargão de todas as aulas, né? Espero que vocês estejam bem, estejam todos saudáveis, que estejam todos saudáveis não só fisicamente, mas psicologicamente, que todos estejam seguindo esses dias e caminhando nas suas atividades, nas suas rotinas, nas suas reflexões. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pega um pedacinho do capítulo 9 e o capítulo 10 do livro 2 do Livro dos Espíritos, tá? Então, o primeiro pedaço dessa aula é sobre a afeição dos espíritos e a segunda metade, assim, a segunda etapa dessa aula vai ser sobre a missão dos espíritos, tá bom? A gente já falou um pouquinho sobre tudo isso de uma outra forma, em outras aulas. A gente já até abordou esses capítulos no ano passado, mas é sempre bom colocar um outro ponto de vista, colocar uma outra forma de trazer o conteúdo, para a gente ver outras interpretações, outros entendimentos, a encaixe do que tudo que está acontecendo durante o dia, nosso novo momento de vida, não só esse momento de quarentena, mas o momento da nossa, sei lá, um ano após. Eu gosto muito de ler e reler o Livro dos Espíritos e o Evangelho, toda a codificação, porque cada vez que a gente lê, a gente vê, interpreta e apreende uma coisinha diferente do que da vez anterior. Então, sobre a afeição dos espíritos, o capítulo 9, ele fala pra gente que sim, os espíritos eles têm afeições, então eles têm nível de amizade, eles têm carinho especial por alguns espíritos, né, principalmente aqueles que fizeram parte da história deles, da vivência, de uma forma positiva, óbvio, porque se não for tão positiva não vai ser uma afeição, né? Mas outro ponto importante que a gente já colocou anteriormente é que os espíritos puros, eles não tendem a ter uma afeição como a gente entende, né? Eles podem ter, por exemplo, um carinho especial por aqueles espíritos que fizeram parte da história deles e não ser um carinho especial por aqueles espíritos que não fizeram parte da existência deles. Mas eles vão ter um carinho por todos, né? Eles vão amar todos, tá? Só que não vivenciou com eles algumas experiências. Mas pra gente, pra nosso entendimento, pra nossa esfera, é normal ter afeições, você tem aquelas pessoas que você gosta mais, aquelas pessoas que você gosta um pouco menos, e isso é natural da evolução, do caminho da evolução, tá bom? E daí, um ponto importante desse pedaço desse capítulo é com relação ao que incomoda os espíritos, né? O que deixa os espíritos preocupados com a nossa evolução, se eles têm afeição pela gente, o que incomoda eles, né? Quando eles veem o que a gente está fazendo. E aí, de novo, vem o egoísmo, tá? O egoísmo que foi tão bem colocado pelo Léo nas aulas anteriores, como um dos principais, ou se não o principal, desvio de personalidade ou falta de evolução ainda moral, né, que a gente tem, tá? O egoísmo é a raiz de boa parte dos nossos defeitos, das nossas dificuldades em evolução. Então é ele também que mais preocupa os espíritos que têm afeição com a gente, né? Aqueles que querem nosso bem, que querem que a gente seja feliz. Quando eles veem atitudes egoístas, de dureza de coração, é aquilo que mais incomoda eles, tá? É aquilo que mais faz eles se preocuparem com a gente. Eu acho que é muito simples a gente ver a afeição entre os espíritos como a nossa afeição mesmo, né?
Então, se a gente gosta muito de um amigo, ou dos nossos filhos, ou dos nossos pais, a gente tem uma preocupação pelo bem-estar deles, né? E a gente fica triste, principalmente os pais com os filhos, né? Acho que isso é muito mais claro de se ver. Como os pais ficam tristes quando os filhos não estão caminhando no caminho que eles entendem que é o melhor, que é o do amor, que é o do bem, né? Então é a mesma coisa, tá, afeição? Os espíritos sentem da mesma forma. Nada muda, né? Como a gente sempre coloca, nada muda com sendo a gente encarnado ou desencarnado, sendo alma ou espírito, nada muda. Tá? As afeições são as mesmas no nosso nível de evolução. E daí, o outro ponto também, que é só uma, sei lá, uma continuidade do que a gente já falou, as famílias elas têm ligações, né? Então, quem foi minha mãe, quem foi meu pai, quem meu irmão, ou até mesmo amigos próximos, né? Aquela família que a gente brinca que é a família que a gente escolheu, a gente vai continuar tendo afeição com ela, com essas pessoas, não só nessa vida, como quando a gente estiver desencarnado, como talvez aí no futuro, né, em outros momentos da nossa existência. É normal, porque são pessoas que fizeram parte da nossa história, são pessoas que fizeram parte da nossa vida, que agregaram, que nos deixaram felizes, que nos ajudaram. Então, o nosso carinho especial, ele continua sendo especial para sempre, né? O carinho não morre, tá? Nada, na verdade, morre, vamos dizer assim, né? Não, até brincando com esse termo. Tudo se perpetua de acordo com o nosso sentimento. O que perpetua é o nosso sentimento, a nossa lembrança, o que a gente guarda daquilo, né? Daquela pessoa ou daquela situação que a gente viveu com aquela pessoa, tá bom? E aí a gente passa para na segunda parte aí, que é o capítulo 10, tá? Do livro 2, que ele vai falar sobre a missão dos espíritos. Com relação a isso, a gente já falou, os espíritos, quando eles não, infelizmente ou felizmente, na verdade, porque eu acho que seria muito monótono, eles não vão para o céu e ficam cantando cantigas, tocando instrumentos ou, sei lá, apreciando a beleza do céu. Não é isso que acontece quando a gente está desencarnado. Então, quando a gente fala de missão dos espíritos ou do que eles vivenciam durante o desencarne, não é essa imagenzinha, né, que eu até usei em uma outra aula. Não é isso, tá? Os espíritos, eles têm atividades, eles têm missões, enfim, de acordo com a evolução de cada um, a gente vai ter missões diferentes, tá? E aí a gente não vai ficar paradinho dormindo, descansando, tocando músicas, lendo poemas, enfim, não é isso que acontece. E os espíritos, aí a gente vai precisar talvez dividir um pouco do que é de acordo com a evolução, né? Nossa evolução, a evolução dos espíritos, tudo isso muda, tá? Mas as missões, ou as atividades, ou as tarefas que os espíritos desempenham, elas não são um fardo como elas são pra gente, né? Como esse moço aqui no trabalho, incomodado com tanta coisa que ele tem que fazer. Porque, primeiro que não tem o peso da matéria, não tem o cansaço físico, né? Esse incômodo que a gente tem. E segundo que a gente tem de missão, de atividade, o que a gente tem que desempenhar, sempre é recebido com alegria, né? É bom ser útil, tá? E isso é um sentimento que eu acho que a gente compartilha bastante. Todos, pelo menos ao meu redor, compartilham. É bom ser útil. É bom ajudar, é bom sei lá, ser capaz de, né? Essa utilidade, ela é benéfica, tá bom?
Então ela é super, super valorizada pelos espíritos. Então não é visto como é visto o trabalho aqui da Terra. Esse trabalho que às vezes cansa o nosso corpo, cansa a nossa mente, e a gente gostaria de que ele acabasse logo, tá? Funciona um pouco diferente. É claro que dependendo da evolução do espírito, dependendo do livre-arbítrio, ele pode escolher fazer nada. Isso é uma opção. E isso só vai ser uma opção, na verdade, só vai ser uma escolha, né, melhor dizendo, para espíritos não tão evoluídos, né? Espíritos que querem, que não entendem como é gostoso, como é bom ser útil para aqueles que a gente ama. Então, esses espíritos, eles podem decidir ficar estacionados, ficar sem fazer nada, ficar de pernas pro ar, mas é uma decisão muito individual e muito com base no livre-arbítrio, tá? E quanto mais evoluído o espírito, quanto mais a pessoa tiver, né, encaminhado aí no seu aperfeiçoamento, na sua reforma íntima, menos isso vai fazer sentido para ela, né? E ela não vai ser uma escolha para ela. E daí nesse ponto sobre as missões, esse capítulo ele entra bastante em detalhe, é bem legal vocês lerem realmente, né, cada uma das perguntas. Aqui eu não vou passar por todas, mas eu destaquei só os pontos que eu achei importante, então também fica aí a minha interpretação e meu julgamento nisso, né? Mas um dos pontos que é importante sobre esse, que eu achei interessante sobre esse capítulo, é que ele fala muito sobre as missões aqui na Terra. Então, um espírito ele vem, né? Ele encarna, ele está vivendo, ele tem uma missão de produzir algo, né? Para a sociedade e como que isso é entendido e como isso faz sentido ou agrega para ele, para a sociedade de uma forma geral. E daí eu coloquei essas duas imagens que mostram a da esquerda é um desenho provavelmente de uma criança, né? Que em arte, né, capacidade artística, ela não tem nada, né? Um monte de rabisco. Que os apreciadores da arte moderna que não me ouçam, mas que imagina que para um pai que recebeu esse desenho, quanto isso trouxe de alegria para o coração desse pai, né? Quanto isso trouxe de felicidade, de contemplação, quanto isso melhorou a vibração desse pai quando ele viu essa imagem, né? Por outro lado, a gente vê uma obra de arte que é extremamente valorizada no mundo, que é o quadro da Mona Lisa, e quanto que isso, para aquele pai, para o mesmo pai daquela criança, trouxe quando ele viu esse quadro? Talvez nada, né? Então, esse capítulo comenta é que as obras de arte, enfim, tudo, não só obras de arte, qualquer obra, qualquer desenvolvimento, qualquer invenção, ela só vale quando ela vale sempre, né? Mas ela vale mais quando ela traz um benefício para a sociedade, né? E esse benefício no sentido de evolução, de alegria, de bem-estar, de aperfeiçoamento. Então, não estou falando que a Mona Lisa não trouxe isso, tá, gente? É só um exemplo. Ela trouxe, sim, outros aspectos, ela foi muito útil. Mas é esse peso, né, que eles dão de uma forma diferente. Então, avalie a obra pelo aquilo que ela gerou e não pelo que ela é, né? E outro ponto que eles colocam, eles falam ainda que o que a gente considera arte é um rabisco frente ao que existe de arte, de desempenho, desenvolvimento de arte na espiritualidade. Então, que a gente não tem capacidade, que a gente ainda não sabe o que é uma verdadeira arte. Então, o que a gente aprecia não necessariamente seja um décimo, sei lá, do que vai ser o que a gente pode vir a encontrar aí no nosso caminho de evolução.
E daí, as missões, né, as missões dos espíritos, que sempre são para aperfeiçoamento, evolução da sociedade, da humanidade, ela não cabe só aos espíritos desencarnados, ela cabe também aos encarnados, né? E nesse sentido, a gente tem vários missionários, né? Pessoas que caminharam sobre a Terra e que trouxeram missões muito incríveis para a humanidade e ajudaram muito na evolução. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos icônicos, né? Mas não são só esses, tem milhares de outros exemplos. A gente tem Gandhi, a gente tem a Madre Teresa de Calcutá, a gente tem aí milhares, talvez, de exemplos de pessoas que cumpriram missões na Terra para ajudar a evolução da humanidade. Mas, por outro lado, não são só essas pessoas icônicas, pessoas que conseguiram aí um sucesso, vamos dizer assim, nesse sentido, né, o conhecimento global, que tem missões, tá? A gente também tem missões pequenas, missões todos temos missões que vão variar aí de acordo com a nossa capacidade de execução. Então, os pais que têm um filho, eles têm uma missão também. Então, não são só as grandes missões que são missões, as pequenas também são missões, elas não deixam de ser missões, tá? Nesse sentido, os pais têm uma missão muito importante no desenvolvimento, na reforma íntima, né, dos filhos, no controle, na apresentação do que é certo, do que é errado, do que faz bem, do que faz mal, daquilo que ele pode seguir de caminho para a felicidade, não só dele, mas de todos ao redor, e daquilo que ele não deveria seguir. E quanto mais, né, bagagem, mais difícil, vamos dizer assim, essa palavra é o filho, maior é a missão do pai, né? E é uma missão também escolhida e aceita. Então, é muito importante e é talvez uma das mais importantes, tá? A gente não pode deixá-la de lado, não pode menosprezá-la só porque ela não é uma missão que atinge várias pessoas, mas ela atinge uma de forma tão importante, de forma tão firme, tão profunda, que é às vezes mais importante do que missões maiores, tá? A capacidade dos pais têm de desenvolver e melhorar e ajudar na melhora, na evolução da criança, ela é muito grande, esse impacto é muito grande. Então, é uma missão muito, muito difícil, tá? E que tem que ser muito bem executada. Por outro lado, ela traz as maiores alegrias do universo, né? Acho que não tenho filhos, mas imagino que você vê o seu filho feliz, seu filho no caminho do bem, seu filho executando coisas bacanas, como relatos que a gente teve, né, das pessoas de aula, deve ser a maior alegria do universo para alguém. Então, é uma missão que também traz, né, um benefício próprio, tá? E daí vem essa frase que eu resolvi colocar aqui, que ela diz bem isso, né? A importância das missões corresponde à capacidade de elevação do espírito. O estafeta, eu não sei falar isso, gente, que leva um telegrama, mas eu acho que seria o moço do correio, né, nos nossos dias, ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa de um general. Então, assim, o general talvez decida sobre o caminho de uma guerra, por exemplo, com base numa mensagem que ele receba. E se ele não receber essa mensagem, esse telegrama, ele toma decisões muito diferentes.
É a mesma coisa de um arquiteto numa obra. Sem ele, a obra não existiria. Mas sem o operário também a obra não existiria. Então todo mundo cumpre a sua missão dentro do que precisa ser executado, né? Desde a pessoa mais que a gente poderia dizer sem importância, que às vezes tem maior importância ainda do que as pessoas que a gente considera importante. Então, independente da evolução, todos temos missões, elas são diferentes com base na nossa evolução. Mas elas não deixam de ser importantes e elas não deixam de ser missões por isso, tá bom? E outro ponto que eu achei interessante de destacar nesse capítulo é que ele dá um exemplo que como, na verdade, como que podem ocorrer as missões, né? Então, imagina que um espírito tenha a missão de escrever um livro e ele está desencarnado. E daí ele pode vir a encarnar, escrever um livro, mas ele também pode se usar de uma pessoa, né, usar como ferramenta para cumprir a missão dele, uma pessoa encarnada que vai escrever esse livro por ele, que é a psicografia que a gente tanto conhece, né? A missão dessa pessoa é escrever esse livro? Não necessariamente. Às vezes o espírito só vai escolher a pessoa que está mais apta para passar aquilo que ele quer passar, a pessoa com mais conhecimento, com mais similaridade no que ele precisa passar. Mas não necessariamente aquela pessoa tinha aquela missão, né, na vida dela. Às vezes isso foi só um pedacinho, foi 1 mês, 2 meses da vida dela, e ela tem toda uma outra missão a partir disso. Então, às vezes a missão de um. E isso é importante para até tirar o peso, né? Que às vezes algumas pessoas recebem ou se colocam de receber, né, livros, mensagens de espíritos. Porque ela é só um instrumento, como o violino aqui nessa imagem é só um instrumento. O violino por si só, ele não vai tocar nenhuma música. Ele não consegue, ele não desempenha nada. Ele precisa da pessoa para tocar. E a pessoa sem o violino também talvez não conseguisse, mas ela pode pegar outro violino, porque ela sabe tocar. Então ela que tem toda a expertise, todo o conhecimento e toda a habilidade para tocar. É claro que ela vai tocar melhor com um violino mais bem afiado. E essa talvez seja o filtro de escolha do espírito em escolher a pessoa que vai psicografar. É um espírito mais afiado para, né, uma pessoa mais afiada para escrever aquilo que ele quer escrever. E isso, né, por exemplo, não adianta um violonista tentar tocar com um violão. Ele talvez não saiba. Então ele tem que escolher o instrumento que é mais adequado para ele. Ou até mesmo estilos, né? Enfim, quem conhece de música sabe melhor. Mas aí entrei numa seara muito grande disso, tá? Mas esse era o ponto que eu queria colocar. E para encerrar, eu achei muito interessante essa passagem, essa pergunta e essa resposta, que vem até em frente com o que a gente até comentou em algumas aulas atrás, sobre pessoas que acabam causando calamidades, né? Figuras públicas que acabam causando calamidades. E não é exatamente esse exemplo, não é isso que se aplica, mas é só uma possibilidade do que poderia ser. Então, assim, qual que é a pergunta? De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma calamidade que vai espalhando? Aí a resposta é a seguinte: as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades o meio de que ele se utiliza para fazer com que o povo progrida mais rapidamente. Então, é aquilo que a gente já comentou, que assim, nada é perdido, tá? Nada está fora dos desígnios de Deus. Mesmo quando uma coisa dá errada, ela dá certo, na verdade, tá? Porque ela pode ter dado errado por aquilo que ela se pretendia inicialmente,
mas ela dá certo para outras tantas possibilidades. A gente tem 1 milhão de necessidades de aprendizado. E tudo que a gente passa na vida, a gente consegue aprender. Nada é perdido, nada é jogado fora, nada é ócio, né? Dentro das nossas vivências. Então, imagina que a gente projetou viver um exemplo esdrúxulo, tá? Um exemplo bobo, mas só pra gente materializar um pouco mais. A gente projetou, sei lá, nossa missão seria ter um filho e cuidar dele. E daí, por algum motivo, a gente não tem um filho, né? Então, a gente não está cumprindo a nossa missão. Mas, o quanto que a gente consegue aprender com isso, né? O fato de você não se dedicar para um filho, o quanto você pode se dedicar para outras causas, para ajudar outras pessoas, para se desenvolver de outras formas. Então, tudo, nada é perdido, tá? Então, nosso exemplo aqui, imagina que, hipoteticamente, como eu falei, não é esse o caso, não sei se é o caso ou não, mas que, como a gente comentou, como é um exemplo, Hitler veio com um objetivo de trazer evolução, ele era muito desenvolvido na oratória, enfim. E a ideia era para ele unir o povo, e o povo dele, trazer uma união para a sociedade. E ele se desviou, talvez, lembrando, só um exemplo, não é o que aconteceu, não sei se é isso, não acho que seja isso, mas é só um exemplo para a gente ter uma ideia. Ele se desvirtuou e causou tudo aquilo que ele causou. O ideal era que ele usasse todo esse potencial que ele tinha para causar a união da sociedade? Era. Ele usou? Não exatamente. Mas tudo que aquilo que as pessoas passaram, né, que os judeus passaram, enfim, foi inválido? Não foi, porque as pessoas aprenderam com aquilo, todo mundo envolvido aprendeu. Até hoje, né, a Alemanha principalmente, né, não só ela, aprende porque eles ainda sentem, né, pelos exemplos que a gente deu, pelo que a gente conversou. As crianças choram e sofrem ainda pelo remorso do que tudo que aconteceu no país dela. Tudo isso é um aprendizado que ficou muito marcado no povo, né? E como eles não gostariam que isso se repetisse. Então, mesmo em situações muito tristes, existe aí um potencial de aprendizado muito grande, tá? Então fica esse ponto para a gente pensar que tudo é passageiro, né? Tudo acaba. A gente sabe que é uma passagem, né? A nossa vida é um grão de areia frente ao deserto de areia da nossa existência. Então, se tudo é muito momentâneo, o peso que tem uma existência dentro da eternidade é muito pequeno. E o aprendizado que uma existência pode também trazer pra gente, uma existência mais sofrida, mais, né, com mais dificuldade, pode trazer pra nossa vida, é muito grande. E então o pão nosso de cada dia que a gente pede todo dia para Deus é o pão do aprendizado. E muitas vezes a gente teimoso, falo por mim principalmente, a gente só consegue aprender pela dor e não pelo amor, né? Então acaba acontecendo coisas não tão felizes, tão tranquilas na nossa vida. Mas como a gente já viu, isso sempre vai trazer uma possibilidade de aprendizado, depende da gente aprender, né? O sofrimento, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Cabe a gente tirar dentro das dificuldades que a vida nos apresenta o melhor que a gente consegue daquilo, do aprendizado que pode nos trazer. Tá bom, gente? Então é isso sobre o ponto lições. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido reflexões. A gente sempre tem que exercer a fé raciocinada, acho que é o mais importante, um dos aprendizados mais importantes do Espiritismo, mais do que qualquer coisa que a gente traga aqui. Então sempre ouçam, leiam, julguem, critiquem, interpretem,
aquilo que é importante para vocês, que faz sentido. E tragam as divergências para a gente conversar, para a gente discutir amigavelmente, né, numa conversa, porque os diversos pontos de vista são essenciais para o nosso aprendizado. Tá? Uma única ideia sem nenhuma controvérsia, né? A unanimidade é burra, falam, né? Então, a divergência, os diversos pontos de vista são extremamente importantes e trazem muito aprendizado pra gente, tá bom? Muito obrigada a todos e até daqui a pouquinho aí a gente se encontra. Obrigada.